Boa noite, oi todo mundo, boa noite, gente. Sou o Chaps. O Bita nasceu com esse visual todo de cartola e essa roupa meio antiga, meio vintage, porque ele foi baseado no universo do circo, né? O Bita, na época a gente escutava muito um disco de uma peça de teatro chamada O Grande Circo Místico. E, enfim, a gente estava meio mergulhado nesse universo do circo e tal. E o Bita vem muito dessas emoções circenses, né? Dessa coisa do espetáculo, da coragem, do amor envolvido. Então, a gente estava também ali, né, imerso numa atmosfera muito propícia para o que a gente faz hoje, que é o nascimento de um filho. Então, era muita curiosidade, o que a gente ia ter por aí, e todo o amor que a gente queria passar para ela também. E daí vem o desenho do Bita, o primeiro desenho do Bita, né? O Bita nasceu aí sem tanta pretensão, sem essa coisa de se tornar popstar. Ele era muito humilde nesse começo, ele só estava ali para ilustrar e para encantar a minha filhota. Mas aí, de tudo isso, dessa força, né, junto com meus outros sócios, né, somos 4 sócios aqui na Mr. Plot. A Mr. Plot é a produtora que produz os conteúdos do Mundo Bita, né? Então, junto com eles, o João, o Felipe, o Enio, a gente trabalhava com tecnologia, com comunicação, então a gente estava ali querendo criar algo para os nossos filhos, e aí criamos a Mr. Plot, que a princípio seria uma editora de livros digitais infantil. E daí o Bita, né, veio a se tornar Bita, veio a se tornar um personagem da Mr. Plot. O mundo Bita foi criado, e essa é um pouquinho da minha história enquanto criador do mundo Bita, né? De um desenho que nasceu no quarto da minha filhota e foi parar na casa das famílias. E eu tô aí viajando essa história, surfando essa onda Bita junto com ele, né? Eu componho e canto as músicas. Eu sou responsável pela direção dos videoclipes que saem, dos conteúdos que saem. Eu passo os dias aqui na Mr. Plot, no estúdio, né, gravando e fazendo o conteúdo com todo carinho. E é isso, acho que a minha história com o Bita é essa. Eu meio que, quando as pessoas dizem, você é o pai do Bita, eu meio que assumo um pouquinho, apesar de não ter idade para isso, eu meio que assumo essa paternidade, porque ele nasceu junto com a minha filhota, né? Então tem até esse sentimento, ele tá dentro disso aí. Acho que esse é um pouquinho do que eu sou. Mas acho que das mais importantes coisas que eu vejo que o mundo Bita faz, assim, eu não sou um especialista em educação infantil, não estudei para isso, não sei o quê. Tudo no mundo Bita é muito de um amor de pai para filha, de uma construção junto com as famílias e essa rede de conhecimento que a gente aí vai conhecendo cada vez mais coisas e conversando com cada vez mais gente. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes, na minha concepção, enquanto criador, é a coisa de não menosprezar a capacidade intelectual da criança, sabe? No mundo Bita a gente pensa muito nisso, assim, quando vai explicar os assuntos. Então a gente explica de uma forma leve, claro, o público infantil ele requer uma forma de explicar mais tranquila sobre os assuntos, né? Discorrer de uma forma mais, né, que não agrida, que não tenha, mas também sem ser uma coisa repetitiva e que não eduque pela inteligência mesmo, pela coisa do pensar, né? Acho que isso é uma coisa importante, né? Eu acho que também, assim, levando em consideração tudo isso que eu falei de como o conteúdo do Mundo Bita é criado, eu acho que para o público infantil a música é um grande diferencial. E eu considero esses 2 pontos, assim, pelo menos para a gente aqui no Mundo Bita, primordiais, assim, sabe? Você fala em storytelling, eu acho que contar histórias é primordial. Hoje você vê isso em todas as mídias, assim, as séries, né, transmitem isso, uma continuidade. Você precisa ter sempre uma nova história para ser contada ali. Aí o final da série acaba com aquela coisa do gancho. Então, eu acho que é isso, é saber contar uma boa história. O ser humano, desde os dos tempos das cavernas, que a gente conta histórias, né,
as pinturas rupestres lá eram histórias das caçadas que os caçadores iam fazer, enfim. Então, tem essa coisa, as apresentações, né, principalmente para o público infantil, elas necessitam de um fio condutor, né, de um início, e que ela tenha uma história interessante, cativante, e que vai puxando novos assuntos que à medida que vai puxando, deixa essa curiosidade desses assuntos que vão vir a ser puxados. Acho que o Mundo Bita ele trabalha muito assim, sabe? Contando histórias de uma forma interessante que instigue a curiosidade da criança. Por isso que ela vem atrás dos novos lançamentos, por isso que a gente tem uma perenidade de lançamentos, né? A gente fala muito disso aqui. Assim, o Mundo Bita nunca foi uma febre. Talvez ele esteja hoje num ponto legal né, enquanto marca, mas a gente sempre foi um produto perene, a gente sempre contou as histórias de uma mesma forma, com uma mesma cadência. Então, as crianças, da mesma forma que elas consomem a Fazendinha, elas consomem os clipes novos, né? Não é uma coisa de momento. Eu acho que o contar histórias bem, saber se comunicar, é a principal forma de entreter o público, principalmente o público infantil. O adulto também, né? Mas o infantil principalmente. A gente trabalha bem antecipadamente, né? A gente, como animação, né? A gente, né? O nosso conteúdo ele nasce musical animado, né? Então ele é um produto audiovisual de animação. Então a gente começa trabalhando esse tema bem antecipadamente. A gente trabalha com quase 6 meses né? Que a gente tem produzindo o clipe que vai sair. E aí, um ano antes da gente começar a temporada, a gente já tem uma reunião sobre esses temas, né? E aí, esses temas, eles surgem, muitas vezes, como eu falei, das demandas das famílias, né? Vão surgindo ao longo do ano. Temas que vão surgindo também de relevâncias da sociedade, né? Temas que são, né? Que a gente vê que precisam ser abordados. E a gente, um ano antes, começa a conversar disso, senta, faz uma reunião entre os sócios, e decide o tema principal da temporada. Tipo, Bita e o corpo humano. Esse ano a gente vai falar do corpo humano. Então, que temas a gente pode abordar dentro de corpo humano? E aí, nessa mesma reunião que a gente decide o tema central, a gente decide 12 temas, que são 12 clipes que a gente vai lançar ao longo do ano, né? Um por mês, falando desses assuntos. E aí, nessa reunião, todos os sócios participam, é uma espécie de brainstorming. Cada um traz sua experiência, né? Cada um, o João, principalmente, que coleta faz essa comunicação com o público, e aí vai coletando, né, todos esses desejos, todas essas demandas, e aí traz para a gente se reúne, conversa, elocubra sobre isso, e aí sai esse tema principal e esses 12 temas. E aí pego esses 12 temas e vou compondo ao longo do ano as canções. Isso um ano antes, né, do que a gente lança. E aí, à medida que vão saindo essas composições, né, eu componho, né, num processo, acho que muito particular, na minha própria casa, fazendo as coisas do dia a dia, dirigindo, né, no trânsito, eu consigo compor enquanto estou lavando louça, eu consigo compor nessas situações. Então, isso é uma coisa muito... Né, eu cresci assim, né? Minha mãe é musicista, dava aulas de piano, então eu experimentava isso ao longo da minha adolescência, de brincar, de compor. Então já era uma coisa natural criar, né? E assim foi o processo criativo né? As músicas vão nascendo, né? Eu vou compondo, passo para os músicos daqui. Eu tenho 2 músicos que me acompanham desde sempre, desde aquele momento que eu estava falando inicialmente, quando eu disse, a gente não sabia fazer clipe, a gente não sabia fazer nada. Naquele momento eu me ofereci enquanto músico amador e chamei 2 amigos que são músicos profissionais, e eles me acompanham desde essa época, o Valmã e o Vini. Eu passo a música para eles, cantada assim no celular mesmo, uma capela, sabe? É uma coisa que eu componho e tal, já vem com a melodia. Eles fazem os arranjos, disso a gente começa um processo de roteirização dessa música, né? De tentar colocar no papel, né, tudo aquilo que a música está dizendo, transmitir visualmente no clipe aquilo que está sendo dito na música.
Depois desse roteiro vem o processo de storyboard normal, como qualquer estúdio tradicional de animação. Eu tenho até uns aqui comigo do meu lado. Não sei se dá para ver. Legal. Aqui é um storyboard comum da Mr. Plot que a gente vai... Não sei nem se está na ordem, na verdade. Disso aqui vem as animações, vem um negócio chamado Animatic, né, que é uma animação rudimentar. Basicamente, a gente pegar cada quadrinho desse aqui, colocar no computador numa ordem e colocar a música de fundo para a gente entender a coisa da sincronia, como é que tá, né, as gags, as piadas, se elas funcionam. Enfim, a coisa do roteiro, se está bem amarradinha a história, né, storytelling, aquela coisa, né, que a gente sempre conta. Se tiver um negócio meio sem entender, um buraco no roteiro, a gente já procura remendar. E desse Animatic, depois que ele está pronto, né, esse rascunho de animação, vem a animação final. E aí nasce um clipe do Mundo Bita. Nasce dessa sementinha um ano antes da gente escolher os temas, vem para mim, eu estudo cada tema, né? Não, como eu falei, não sou especialista em nenhum desses temas, né? Muitas vezes preciso consultar não só a internet, como pessoas que sabem um pouco desse tema, mais de determinado tema que eu vou falar, né? Então, como são temas muito relevantes, a gente procura sempre destrinchar o tema e tentar entender ao máximo dele para conseguir comunicar. E assim é o processo criativo do Mundo Bita.